Olá, eu venho apresentar a implementação de banco de dados para um sistema de catálogo de produtos. Meu nome é Francisco Ramon Souza Moura e esse trabalho é de caráter avaliativo da disciplina Fundamentos de Bancos de Dados. Então, o contexto do problema. O problema que eu identifiquei é que hoje muitas empresas utilizam ainda catálogos estáticos em formato de PDF. A gente está falando principalmente de empreendedores que têm a necessidade de enviar catálogo dos seus produtos de venda de forma ainda muito manual. Às vezes fazendo um catálogo ali em aplicativos como o Canva e enviando para seus clientes de uma forma que qualquer alteração de preço fica complicado de gerenciar porque tem catálogos muito defasados ainda nas mãos dos clientes. Então, os problemas que nós identificamos, dificuldade de atualização. Cada alteração, por exemplo, eu estou criando ou estou colocando um produto a mais, ou estou alterando o preço de alguns produtos, exige criar um novo documento e enviar para seus clientes, ainda tendo que lidar, no caso, com múltiplas versões desses próprios catálogos já enviados, que são versões desatualizadas que circulam simultaneamente, e a baixa eficiência com a má experiência para o cliente e equipe comercial, porque o cliente muitas vezes pode, inclusive, mandar solicitar algum produto sem ter ciência de que o preço aumentou, se utilizando como base um catálogo já desatualizado. Então, a justificativa da nossa solução é a implementação de um banco de dados que resolve exatamente esses problemas que a gente identificou, centralizando a informação em estrutura dinâmica e facilmente atualizável a ponto de disponibilizar esse catálogo, por exemplo, via web para esses clientes. Então, um catálogo dinâmico, atualizações em tempo real, sem necessidade de ficar recriando esses arquivos no PDF, uma única fonte de venda uma única fonte de verdade para toda a organização, a centralização dessas informações, uma melhor organização, que no caso seria uma estrutura clara e consistente das categorias, dos produtos, dos itens que estão dentro desse produto, e uma experiência do cliente aprimorada. Sempre que ele precisar solicitar algum produto novo, ele vai ter esses dados atualizados e de fácil acesso. Então, a proposta desse sistema de informação, ele consiste numa aplicação web que funciona como uma vitrine digital de produtos, permitindo o cadastro centralizado e a atualização automática sem depender de arquivos PDF. Então, nós temos aí o cadastro centralizado, informações mantidas em banco de dados relacional. Vamos explicar isso mais à frente. Organizados são por categorias, então os produtos são categorizados em categorias, agrupados logicamente para facilitar a navegação. O detalhamento completo, produtos com itens de composição associada, ou seja, um produto que, por exemplo, um presente que é vendido numa loja e pode conter 4, 5 itens dentro desse produto, então tudo isso é gerenciável. E a atualização automática, que no caso, as mudanças refletidas instantaneamente no catálogo, assim que você acrescenta ou diminui um item, por exemplo, de um produto, altera um preço, automaticamente o cliente já sabe isso em tempo real. Então, acredito que já defini bastante o escopo do problema. Então, os objetivos do nosso sistema é justamente isso: organizar as categorias, estruturar os produtos em grupos lógicos e hierárquicos, exibir esses produtos, incluir as composições que são os itens e permitir a expansão para tornar essa proposta de sistema, algo escalável para futuras atualizações. Então, como foi que foi feita a modelagem lógica do nosso banco de dados? Bom, o diagrama que nós vamos apresentar no próximo slide, ele cria 4 tabelas que se relacionam entre si. Tabela de categorias, ela serve para agrupar os produtos por tipo ou finalidade. É a tabela menos dependente de todas. Ela serve só para registrar, por exemplo, o nome da categoria, os produtos, que são os produtos que a empresa vai vender, os itens de composição, que são os itens que podem conter dentro de cada produto, e um produto item, que é justamente uma tabela associativa que faz o relacionamento de N para N com a tabela de produtos e item composição. Certo? Então, nós temos duas entidades principais,
categorias e produtos, e duas entidades de apoio. Como vocês podem ver, nós temos a tabela de categorias, entre elas nós temos os atributos nome e descrição, que é o Shai Text, e ela se relaciona com a tabela de produtos, com a coluna ID categoria de produtos, se relacionando com o code de categoria de categorias. E dentro de produtos, e mais uma tabela, que é uma tabela de apoio, que é item composição, temos nome, custo, unidade, e uma tabela de associação, onde que é o produto item. Ou seja, ele vai relacionar o que é um produto, quantos itens tem dentro daquele produto, certo? Então, por exemplo, eu tenho um produto, eu tenho um kit de presente, onde eu vou colocar uma garrafa térmica e vou colocar um pires. Uma xícara e um pires. Pronto, melhor. Uma xícara e um pires. Xícaras e pires são itens de composição. E dentro de produtos, vai ter nessa tabela de produto e item o relacionamento do ID do produto e o ID de xícara e outro registro com o mesmo ID do produto e o ID da xícara. No caso, a xícara e o pires, tá? Então, tá aqui o nosso diagrama lógico do nosso banco de dados. E agora eu vou estar executando os comandos SQL de criação e povoamento e de consultas desse banco de dados para mostrar na prática o que é que esse banco de dados, o que esse sistema se propõe a fazer. Então, nós já estamos com o nosso SGBD, PGDM4. Vamos executar alguns comandos aqui, como de criação de tabelas. Quero só deixar claro que para o code categoria, code produto, para a coluna, que é a nossa chave primária, eu estou utilizando o tipo de dado serial, que é justamente autoincrement, para que ele possa estar gerenciando, para o nosso SGBD estar gerenciando esses registros, a inserção desses registros automaticamente. Então, precisamos apenas incluir, por exemplo, no caso de categorias, nome e descrição. Esse número aqui, esse registro, nosso SGBD vai inserir automaticamente, fazer esse gerenciamento, certo? Certo, o primeiro comando é de criação de tabelas. Está aqui create table, categorias, com as nossas colunas, os nossos dados, not null em alguns casos, e onde que para não se repetir, define aqui nossos primary keys, certo? E fazendo um adendo que estamos utilizando também alter table, alterando as tabelas nesse momento de execução, nesse tempo de execução já criadas, adicionando chaves estrangeiras com add constraint, o apelido da nossa chave estrangeira, produto FK5, for aqui com as colunas, no caso a coluna ID categoria de produtos, referenciando a tabela de categorias com a coluna code categoria, fazer justamente esse relacionamento de tabelas muito importante nos nossos for aqui, nos nossos inner joins, que vamos executar mais à frente. Vamos executar esse comando. Opa, executando o comando. Nós temos aqui carry retornado com sucesso. Deixa eu atualizar. Refresh. Temos aqui as 4 categorias. Item composição, produto, item e produtos. Agora a gente vai fazer o povoamento dessas tabelas. Lembrando que os for keys também foram criados. Vamos acessar aqui produto, item. Vamos em constraints. Produto item FK1 e FK2, que são as colunas que são os apelidos que nós definimos. E vamos agora fazer o povoamento dessas tabelas. Para o povoamento dessas tabelas, primeiro vamos fazer um insert dentro da nossa tabela de categorias, a tabela menos dependente de todas, são só categorias dos produtos do nosso sistema, então estamos dando um insert entre categorias com o nome e a descrição de cada categoria. Retornou com sucesso. Vamos olhar aqui agora nossa tabela de categorias. E a nossa tabela de categorias temos nós temos copos, papelaria e presentes, são as categorias que nós criamos, certo?
Lembrando que o nosso code de categoria é o próprio SGBD que está criando, então nós não passamos aqui, porque como está serial, na criação da nossa tabela está como serial, o próprio SGBD vai criar esse registro. Passando para a próxima parte, nós vamos criar os nossos produtos. Então, eu tenho aqui produto, nome, descrição, se é ativo ou não, que é um booleano, o preço de venda e o ID da categoria, que é justamente o registro, o code de categoria, que é o ID lá da nossa tabela de categoria, que cada produto desse faz parte. No caso aqui faz parte da categoria número 1, aqui faz parte da categoria número 2, categoria número 3, por exemplo. Então vamos, quero retornada com sucesso. Vamos aqui nos nossos produtos, vamos ver aqui nossos dados. Criado com sucesso, está aqui os nossos produtos criados. Vamos fazer a mesma coisa agora para item composição. Item composição. Eu vou precisar fechar um pouco essas tabelas aqui, porque está muito poluído. Vamos lá. Item composição. Carry to. Agora vamos colocar o comando de inserção desses itens. Esses itens são itens que os produtos podem ou não ter. Tá? É uma tabela que armazena nome, custos e unidade de medida de itens que um produto pode conter ou não. Então, o produto pode conter um laço ou dois, duas caixas de presentes, uma embalagem de produção, por aí vai. Nós executamos. Vamos olhar aqui, obtendo nossos dados. E nós temos aqui os três registros. Agora a gente vai fazer o povoamento da nossa tabela de associação, que é a nossa tabela produto-item. E executando. E aqui nós passamos o ID, o código, de cada tabela que vão se relacionar. Por exemplo, o code produto 4 se relaciona com o code item 1, a quantidade de 1. Então, nós estamos definindo aqui que o produto 4 possui uma unidade de cada item daquele que nós cadastramos. Poderia ter mais, poderia ter 2 unidades do item 1, ou 3 unidades do item 2 e por aí vai. Como exemplo, botamos só uma unidade de cada. Vamos olhar aqui como ficou esse registro. Associação feita com sucesso. Agora nós vamos fazer alguns comandos de algumas consultas SQL. A primeira consulta já está sugerida aqui, eu select todas as colunas de categorias, fazendo o ordenamento pelo código da categoria de forma ascendente. Então ele está organizando isso aqui de forma ascendente, poderíamos organizar de forma descendente, ou poderíamos organizar por, por, por outra coluna. Por exemplo, eu quero todos os produtos categorizadas por nome de forma decrescente ou descendente. E está aqui todos os produtos de forma descendente. Da mesma forma, nós podemos fazer algumas consultas também com o operador like para procurarmos uma parte do texto. Então, nós temos aqui todos os produtos que comecem com a letra P, desculpe, todas as categorias que comecem com uma letra P. Então, e pode ter qualquer caractere à frente,
que é representado pelo asterisco. Então, nós temos aqui papelaria e presentes, todos começam com a letra P. Copos, por exemplo, que é uma outra categoria, já não entrou aqui, porque começa com a letra C. De outra forma, nós também podemos fazer agora uma consulta com produtos. Deixa eu olhar aqui, nós temos os produtos aqui, nós podemos consultar todos os produtos que estão ativos no nosso sistema. Para isso, nós estamos utilizando o operador de igualdade. Então, seleciono todos os produtos. Como estou selecionando todos aqui, eu posso trocar por asterisco. Ou posso definir apenas um ou outro. Então, eu vou colocar só, quero selecionar só o nome dos produtos e ativo, para a gente ver. Que estejam com, de produtos que estejam com a coluna ativo em true, verdadeiro. Vamos executar. E nós temos aqui, todos esses produtos estão ativos no nosso sistema. Certo, vamos fazer uma outra consulta com operadores, ainda em produtos, que é selecionar essas colunas de cor de produto, o nome e o preço de venda de produtos, onde eles estejam ativos e o preço de venda seja maior que 80. Então a gente está filtrando aqui por valores. Nós temos aqui apenas dois produtos que o preço ele está maior que 80. Lembrando que nós temos vários outros produtos, né? Por exemplo, nós temos todos esses 5 produtos, mas acima de R$ 80, somente dois são aqueles que apareceram. Certo, vamos fazer agora com o operador de Group By, para poder fazer uma consulta, uma consulta de agrupamento, agrupado por algum tipo de, de item. Para essa consulta um pouco mais complexa, eu vou dedicar um pouco mais de tempo. Então, o que nós estamos selecionando é C.nome como categoria. E de onde vem esse C? Nós estamos definindo um apelido aqui da nossa tabela de categorias. Nós estamos falando que o nome dela vai ser C. Então, C.nome, C. a coluna nome, estamos selecionando só a coluna nome de categoria, estamos apelidando ela de categoria, e nós estamos fazendo um average, ou seja, um preço médio, preço de venda, de P.preço venda. Esse P, ele é o nosso apelido da nossa tabela de produtos, está aqui embaixo, utilizando a coluna preço-venda, que é justamente onde vamos fazer a média dos preços de venda dos nossos produtos. E a gente está definindo aqui um apelido de preço médio, com S, preço médio. E aí nós estamos fazendo, pegando de categoria, fazendo um join, ou seja, um relacionamento da tabela produtos e categorias e produtos, onde o P ponto e de categoria tem que ser igual ao C.code de categoria, que é o relacionamento. É, as colunas que fazem o relacionamento entre as duas tabelas. Então, lá em produto e de categoria, se for igual ao code categoria da coluna C, ele vai pegar todos os preços de venda do preço da coluna de produtos e vai fazer uma média, agrupando trazendo como resultado agrupado pelo nome da categoria, que é Group By C-nome. Esse Group By só vai funcionar em alguns comandos, como Average, Count, bem dedicados para essas consultas. Vamos fazer a consulta. Então, aqui nós temos o preço médio de venda de cada um dos nossos produtos. Copos, o preço médio de R$ 84,90, presente R$ 129,90 e papelaria R$ 47,40. Ah, certo. Nós já passamos por Group By, Order By, Where, Like, Average, outros que podem acrescentar alguma coisa a mais. É um operador bem útil, que é o Distinct.
Distinct ele vai procurar apenas um registro que não há repetição. No caso aqui eu estou fazendo com o join também, não inner, nem left, nem right, só apenas o join, o mais comum de todos. Selecionando o distinct p.codeProduto, p nome, esse p, mais uma vez, apelido que nós definimos lá na frente, quando a gente vai referenciar a nossa tabela, produtos, então eu estou colocando um p aqui. Então, p. Pegando o code, colando code produto, code nome, e fazendo um join com a tabela de produto item. E estou apelidando ela de PI, onde PI.idProduto é igual a PCodeProduto, executando. E temos aqui kit presenteável. E eu acredito que agora nós encerramos aqui os comandos mais básicos de inserção, de criação de tabelas, de inserção, de consulta e de os joins também, entre esse nosso sistema, mostrando, comprovando assim que ele está executando de forma correta e não está dando erro, tanto na criação, povoamento e relacionamento entre tabelas. Bom, com isso acho que ficou claro o que nosso sistema se propõe a fazer. Ele é um sistema simples, mas que resolve um problema muito comum principalmente entre autônomos e microempreendedores individuais que buscam sempre uma fonte confiável do seu catálogo para estar enviando para os clientes e que essa fonte seja de fácil gerenciamento. Obrigado.